E na evolução dos computadores, aqui eu tenho gerações de processadores. Para você que não é da área, o processador é o componente que faz, vamos dizer assim, é o cérebro eletrônico de uma máquina computacional. Você tem um celular, existe um processador lá dentro. Você tem um tablet, existe um processador lá dentro. Você tem um notebook, existe um processador lá dentro. É como se fosse a mente, o cérebro eletrônico, é ele que lê o programa, aí conforme ele lê, ele executa, né? Ele executa, e conforme ele executa, ele produz um resultado, que é o que a gente espera dele. Então a gente tem aqui, nesse quadro aqui, a gente tem a evolução dos computadores. A gente tem o 8088, 80286, né? 1979, 1982, o 386, 1985, 486, 91, K5, K6 e outros mais, 93, Pentium 2, Pentium Pro, Pentium 3, 95. Temos o Athlon, Duron, Pentium, 99 e o Itanium, né? O Athlon 64FX e 64 2003. Eu não coloquei todos, né? Eu coloquei alguns dos processadores que foram formando a evolução tecnológica. Nós temos hoje coisas ainda melhores do que isso, né? Mas eu estou colocando aqui para a gente poder dar um exemplo, para a gente poder explorar esse conceito aqui. E por que é importante a gente entender isso? Vamos entrar num tópico aqui que é muito interessante, que a gente vai também entender. Vocês estão vendo essa figura aqui? Isso aqui é a fotografia de um cabelo humano. Isso aqui é uma fotografia feita em microscopia eletrônica, né? Ela tem uma dimensão, para você que não é familiarizado, eu vou explicar para você, de 80 micrômetros. O que é micrômetros? Micrômetros, 1 micrômetro é pegar 1 metro e dividir em 1 milhão. Vamos traduzir isso mais simples. 1 micrômetro é você pegar 1 milímetro, aquele milímetro da régua, que é uma fração do centímetro, né? Você pegar 1 milímetro e dividir ele em 1000. Você tem 1 micrômetro. Ou 1 micrômetro, tanto faz. O pessoal da área fala 1 micra. Isso é tudo terminologia, mas o importante é que é 1 milésimo do milímetro. Veja como é pequeno. Um cabelo, uma faixa de valores, ele tem entre 70 e 80 micrômetros, ou 80 e 70 micras. Se eu traduzir isso para uma unidade que está referente ao processo tecnológico de hoje, eu vou pegar uma unidade que é 1000 vezes menor. Então eu tenho 80 mil nanômetros. O que é um nanômetro? Ele é 1000 vezes menor do que o micro. Do que 1 micro. É como se eu fizesse a tradução, por exemplo, de quilo para grama. Para você que está achando difícil essas nomenclaturas, o que é 1 quilo? É 1000 gramas. A grama é uma unidade 1000 vezes menor que o quilo. Certo? O que é a tonelada? São 1000 quilos. Então são unidades de grandeza. Um é 1000 vezes menor que o outro, que é 1000 vezes menor que o outro. Não tem muito segredo, mas esses valores não são, para a maioria das pessoas, não são conhecidos, né? Então a gente tem, se for falar em micrômetro, a gente tem um cabelo, ele tem a espessura, ele tem um diâmetro de 80 microns, 80 micra, depende de como quiser falar. Se eu colocar em nanômetros, que é o que estamos usando hoje na tecnologia atual, ele tem 80 mil nanômetros. Então, aqui está a fotografia. Como é feita em microscopia de varredura de elétrons, que é uma tecnologia para poder se observar em detalhes coisas muito pequenas, se usa a microscopia por varredura de elétrons. Então, a ideia é que a pessoa joga um elétron, conforme o elétron, que ele é muito, muito, muito pequeno, ele bate naquela superfície, e conforme ele volta, se constrói uma imagem. Então é essa a ideia. Por que não se faz com luz, pastor? Por que tem que usar o elétron? Porque determinadas distâncias, tão pequenas que são, a luz não consegue entrar. É como se a luz fosse maior do que a porta. Usando uma linguagem para você entender. Vamos dizer assim, a luz ela tem 2 metros e a porta tem 2 centímetros. Então a luz não consegue entrar ali. Então não dá para enxergar.
Então a solução que se desenvolveu é a varredura de elétrons, porque como o elétron ele é muito pequeno, ele entra. E aí você consegue enxergar as estruturas muito pequenas. Interessante observar isso aí. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente tem aqui a ampliação do cabelo, né? O cara está usando uma escala de 10 micra, né? 10 microns ou 10 micra. Está fazendo uma ampliação de 1.200 vezes e está acelerando os elétrons com uma energia de 5 kV. Né? Então está usando para ampliar. Veja o detalhe, esses detalhes que tem no cabelo aqui, ó, tá vendo? Esses detalhezinhos, essas ranhuras. Veja como que dá para enxergar um nível de precisão muito grande. Então, para você entender, para nós explicar um pouquinho de como a evolução acontece, a gente tem essa figura aqui. O que vem a ser essa figura? Eu vou redesenhar isso na lousa para a gente poder ter mais clareza acerca do que a gente quer falar aqui. Então eu vou apagar aqui. Nós vamos fazer juntos esse desenho, né? Para que a gente possa chegar no resultado que eu quero mostrar para vocês. Então, conforme a figura que você está vendo ali, eu posso ter um dispositivo, olha que interessante, eu posso ter um dispositivo que tem esse tamanho. Então, eu coloquei aqui que a dimensão dele assim e assim é de 500 nanômetros. Hoje nós temos tecnologias melhores do que isso. Isso aqui foi uma tecnologia de alguns anos atrás. Ainda se fabrica, mas não é para todo tipo de fim. Então, como é que uma tecnologia ela é desenvolvida? Vamos colocar assim, né? Na área de microeletrônica, que é o que eu quero passar para vocês. Se eu faço um componente que tem esse tamanho, pensa que isso aqui é um bolo. E eu quero colocar 4 componentes dentro desse mesmo tamanho. O que eu preciso fazer para isso acontecer? Eu preciso fatiar o bolo em 4 partes. Certo? Porque se eu deixar desse tamanho original, cabe um só. Se eu dividir ele em 4 partes, e cada parte dessa aqui, ó, cada parte dessa aqui, se tornar um componente novo, eu consegui, no mesmo espaço, eu consegui colocar, ao invés de um só, eu coloquei um componente aqui, o segundo eu coloquei aqui, o terceiro eu coloquei aqui e o quarto eu coloquei aqui. Então, qual que é o processo tecnológico? Eles trabalham de tal forma que eles pegam essa área aqui, ó, esse espaço, e eles tentam fazer o componente menor. O motivo você já deve ter intuído, né? Se eu fizer o componente menor, eu consigo colocar mais componente no mesmo espaço. Certo? Se eu consigo diminuir o tamanho da fatia, eu consigo colocar mais fatia naquele mesmo espaço. Então é isso que a tecnologia faz. A tecnologia tenta diminuir as coisas. A tecnologia tenta pegar uma determinada área, que eu estou chutando aqui, por exemplo, quando 500 nanômetros, né? Usando aquelas unidades loucas lá, mas dá para entender. E eu vou colocar no mesmo espaço, no mesmo quadrado, eu vou dividir ele em 4. E agora eu tenho que criar um processo para criar 4 componentes que fazia o que esse aqui fazia, né, o original, só que agora 4 vezes menor. Em área, né? 4 vezes menor em área. Então isso aqui é como se divide uma tecnologia da outra. Por exemplo, eu estou trabalhando no computador da década de 2000. Ele tem uma tecnologia que é, por exemplo, 660 nanômetros. Se eu quero criar um novo componente, se eu quero colocar, por exemplo, nesse aqui, com essa tecnologia, eu tinha lá dentro, por exemplo, 3 milhões de componentes. Aí você vai dizer, nossa pastor, tudo isso?
Hoje nós já estamos na casa do bilhão. Dentro de um componente, de um processador, já está se produzindo com bilhões. O que é bilhões? É 1.000 milhões. Veja onde já estamos, o nível onde já chegamos. 3 milhões para nós é muito, para a tecnologia já é ultrapassado. Então eu estou trabalhando com 660 nanômetros, uma tecnologia com certo tamanho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que reduzir de 660 nanômetros, eu vou reduzir, por exemplo, para 300 nanômetros. E agora, ao invés de 3 bilhões, agora vai caber no mesmo espaço, vai caber 10 milhões de componentes. 10 milhões. Mas para por aí? Não. Aí vai vir uma nova pesquisa, um novo aperfeiçoamento, em que vai sair de 300 nanômetros, eu vou trabalhar com uma tecnologia de 150 nanômetros. Então você já entendeu como é que funciona o desenvolvimento tecnológico. Aqueles processadores que eu mostrei para você, é isso que vem acontecendo. Eles não podem trabalhar com o mesmo tamanho, eles têm que criar um componente menor. O motivo é óbvio, se as coisas são menores, cabe mais. Acho que isso não tem muita dificuldade. Hoje, nós já temos componente que tem a dimensão de 20 nanômetros, que já está na casa do bilhão. Bilhões de transistores dentro de um chip. E eles já estão partindo para o limite desse material. Ou seja, eles querem trabalhar com transistores de 7 nanômetros. Já estão entrando nisso. E tem gente querendo com 3 nanômetros, já ouvi pesquisas que falam sobre isso. Então você vê que vai diminuindo e vai cabendo mais componente, e se cabe mais, ele fica mais poderoso. Ele, além de ser mais componente, eles fazem de forma que ele se torne mais rápido, né? E quanto mais rápido ele é, mais informação ele processa e ele fica mais poderoso. Por isso que os computadores antigos não rodavam filme. Os computadores antigos não rodavam programas pesados de CAD. Hoje, a gente roda tranquilamente. Por quê? Porque a tecnologia é muito, muito superior. Então, estamos mostrando como é que a tecnologia se desenvolve, né? Como é que as coisas acontecem. Então tá aqui, ó. Eu fiz uma figura, não sei se vocês vão ver bem. Aqui eu estou mostrando, isso que eu mostrei aqui, eu estou mostrando através de imagem. Ó. Aqui você enxerga, aqui dividiu de novo, aqui dividiu mais, dividiu. Aqui você quase não vê, né? Então você tem aqui, o que você tem aqui em número, você tem aqui na imagem. E você vê que a tecnologia ela está se desenvolvendo. Qual é o conceito que está por trás? Você já deve ter calculado aí, já deve ter pego a ideia. Qual o conceito que está por trás? O conceito que está por trás é que o físico precisa diminuir. Aquilo que é físico, o componente media isso aqui, ó. O componente media isso aqui por isso aqui. A tecnologia desenvolve, agora ele de vez de medir tudo isso, ele mede um quarto do espaço em área. Ele fica 4 vezes menor. Então significa que essas 3 partes aqui, ó, essas 3 partes que eu usava para fazer o componente, eu posso ignorar. Ele era grande, eu consumi essa parte aqui para o mesmo dispositivo, foi consumido, não foi necessário, não foi mais usado, e nessa pequenina parte aqui eu consigo construir. Se eu estou consumindo o que é físico para que esse físico se torne menor, porque uma coisa que é menor está sendo consumida, está sendo diminuída, né? Se estivesse aumentando, estaria ampliando, mas como está sendo diminuído, está sendo consumido, então eu estou podendo colocar mais componente no mesmo espaço. E você vê que a ideia do negócio diminuir é exatamente o que acontece aqui no culto de novo. O material que está sendo ofertado a Deus não é uma coisa que está sendo consumida. Colocou lá aqueles novilhos, carneiro, aquilo que Deus falou para Abraão lá, para Abraão, né?
Não está sendo consumido. Só que interessante que a gente pode entender uma coisa que é ainda mais profunda, que a gente vê que a Bíblia já mostrava isso. Por quê? Porque se você olhar para essa figura aqui, você percebe que está sendo consumido, mas não está sendo consumido de uma vez. Está sendo consumido assim, ó, num crescente. Nesse primeiro minuto, consome uma parte. No outro minuto, o fogo continua, consome outra parte. No outro minuto, consome mais uma parte. No outro minuto, consome mais uma parte. Em outras palavras, conforme o tempo passa, vai sendo consumido por partes. Não é isso que está acontecendo aqui? Passa um minuto, consumiu algumas gramas. Passa outro minuto, consumiu mais algumas gramas. No final da fogueira, no final do processo, consumiu o que deu para consumir. O que sobrou lá foi cinza. Certo? Então, essa é a ideia. Então, é num crescente. Podemos até anotar aqui, ó. Vai sendo consumido progressivamente. Progressivamente. Isso aqui não é de programa, não. É progressivamente. É conforme essa reta aqui. Se você olhar para a tecnologia, é a mesma coisa que tem acontecido na área tecnológica. Olha o que tem acontecido na área tecnológica. O desenvolvimento, aonde o transistor foi ficando menor, o componente foi ficando menor, também é progressivo. Não aconteceu de uma vez. 80, 88, consumiu um pouquinho, diminuiu os transistores, 80, 286, consumiu mais um pouquinho, 80, 386, consumiu mais um pouquinho, 80, 486, consumiu mais ainda, Pentium, consumiu mais ainda, Pentium 2, Pentium 3. Então a tecnologia vem assim, ó, ela vem consumindo a área, vem diminuindo, né? Porque consumir e diminuir são sinônimos. Vem diminuindo, vem consumindo o que é físico, para o transistor ficar menor, para o componente básico ficar menor, e isso vem acontecendo de forma progressiva. Não é o que está acontecendo aqui na figura do culto? Está acontecendo o consumo da matéria, do que é físico, progressivamente. Aqui. Interessante, né? Interessante. Para observar. Você vai ver que o conceito que está por trás já estava na oferta do culto. Né? Números 4, no versículo 13, mostra o resultado de quando consome tudo, que é o que eu falei aqui antecipadamente, mas a gente vai ver no texto. Ele diz assim, ó, do altar, ou seja, daquela pedra onde é colocado o animal, tirarão as cinzas. E por cima dele estenderão um pano de púrpura. Olha que interessante. Então, quando terminava de consumir, quando chegava no final, sobrava o quê? Cinzas. Só tinha cinzas ali. Né? E ele diz que deste altar tinha que ser tirada essas cinzas. Então eu coloquei aqui, ó, um desenho que expressa mais ou menos as cinzas. E, para nós refletir um pouco cientificamente, o transistor, quando ele vai ficando pequeno, ele, a olho nu, não é possível mais enxergar. A partir de algumas micras, tipo menos que 10 micras, a gente já não enxerga mais. Né? Então ele se torna, para nós, a olho nu, ele se torna algo indistinguível. Eu não consigo perceber o que está ali. Eu sei que tem ali, mas aonde está, como é que é, só se eu botar no microscópio. Mas a olho nu, eu não consigo enxergar. Não consigo distinguir. Não é o que acontece com a cinza? Você olha para a cinza como resultado da oferta, você consegue distinguir o que é uma coisa e o que é outra? Para você é tudo cinza. Quando você olha para o chip, mesma coisa, é tudo cinza. O resultado da oferta é o quê? Indistinguível. O resultado do processo para produzir um chip, a olho nu, para mim também, é indistinguível. Ambos são indistinguíveis. Ah, mas isso é óbvio. É óbvio quando a gente para pensar que esse texto bíblico já vinha anunciando isso muito antes da tecnologia existir. É isso que a gente tem que pensar. Porque o que é óbvio hoje,
para gerações anteriores, você falar de redes sociais, não existia. Então não é óbvio. É óbvio para quem nasceu na rede social, mas para quem tem um pouquinho mais de 30 anos de idade já não é tão óbvio. Ele nasceu numa época que não tinha nem computador. Pode parecer estranho isso para alguns que estão ouvindo aí, mas a verdade é essa. Rede social veio ontem. Eu me lembro da primeira vez que eu usei o Yahoo, o Messenger do Yahoo, acho que foi em 2005, 2004, por aí, 2003. Não existia nada, não existia TikTok, não existia Zap, não existia nada. E nem foi tão longe, foi 2005, foi ontem. Eu me lembro da BBS, 1995, quando a internet apareceu no Brasil. Então não é sempre óbvio. É óbvio agora que todo mundo usa, mas não era óbvio. É muito recente. Vou dar um exemplo aí, ó. O Brasil não ganhou a Copa de 2002. A Copa de 2002 foi a última Copa que a gente ganhou. Foi ontem, mas para quem nasceu em 2002, não viu nenhuma Copa se ganhar. Né? Porque ele nasceu no ano que, quando o Brasil foi campeão, ele não podia nem estar ali para torcer. Então, não é óbvio. Se torna óbvio na geração atual, mas não é óbvio, percebe? Então, tanto o processo eletrônico, de microeletrônica, como a queima da oferta, produzem a mesma identidade final, são indistinguíveis. Eu não distingo o que está num chip, que não dá nem para ver, e eu também não distingo o que é uma cinza da outra, porque para mim é tudo cinza. Interessante a gente entender isso aí. Olha aqui o desenho de um chip. Você está vendo até regiões aqui, ó, você pode destacar que existem setores. Mas fala para mim, dá para ver alguma coisa aí? Não dá para ver nada. Esse chip aqui é bem antigo, tá? Isso aqui é uma coisa lá da década de 80. Eu estou mostrando uma coisa da década de 80 e já não dá para distinguir. Né? Já não dá para distinguir. Isso aqui é uma EEPROM, se não me engano. E é uma tecnologia muito mais atrasada do que essa. E não dá para distinguir nada. O que eu posso ver são cores aqui. Posso ver alguns setores, mas falar que eu estou distinguindo, não estou distinguindo nada. Para mim isso é cinza. Né? Então, só para a gente exemplificar. E o que é mais interessante é que quando a gente consegue ver, como eu falei para vocês, qual é o processo que me dá a condição de enxergar aquilo que é indistinguível no olho nu. É o processo de varredura eletrônica. Existem outros processos, né? Mas eu vou colocar esse, mas os outros seguem a mesma linha. E esse processo, ele está sendo usado porque, como eu falei para vocês, a cor, ela não entra ali. A cor, ela não entra dentro daquele espaço. Então não é possível se acessar o comprimento de onda. Tipo, como eu dei exemplo para você, o lugar que eu quero ver, ele tem 2 centímetros. A onda tem um tamanho, usando assim uma comparação para você entender, de 2 metros. 2 metros não passa em 2 centímetros. Por isso que a luz não dá para a gente usar a luz para poder ver. Coisas maiores a gente usa a luz. Eu estou enxergando aqui no mundo normal com luz. Mas coisas pequenas não dá para usar a luz. A luz não consegue entrar naquele comprimento de onda. Então tem que usar o quê? Esses processos aqui como microscopia de varredura de elétrons. Só que se a luz não entra ali, olha que interessante, se a luz não entra naquelas dimensões pequenas, significa que a imagem que eu vou obter, ela não pode ter cores. Porque para mim ter cores eu tenho que ter luz. Mas se a luz não pode medir aquilo ali, não pode ser usada para mim ver, então eu vou ter uma leitura como essa, que é cinza. Eu vou ter uma leitura que pode até ser colorida por computador depois. Mas na verdade a leitura original não tem cor. Por isso que a imagem aqui da microscopia eletrônica é uma imagem em tons de cinza. Né? É uma imagem que é cinza. Que é a mistura da reflexão do elétron lá, de como o elétron volta para o equipamento para ele poder trazer a informação onde ele está batendo. Né? E olha que interessante, a leitura em coisas pequenas, ela se dá através de algo que é cinza. Não é isso? E o que o ofertante tirava no resultado final da sua oferta? Tirava
Cinza. Quer dizer, o resultado de ambos é cinza, porque é indistinguível, tanto o chip como o resultado da oferta. Só que a oferta, especificamente, declara no texto bíblico que ela era, o resultante da oferta era cinzas. Olha que interessante, era cinzas. E a leitura que eu posso fazer usando a tecnologia que temos para poder conseguir ver coisas muito pequenas, me traz uma imagem em tons de cinza. Olha o conceito idêntico. Olha o conceito igual. Interessante isso, né? Levítico 6, versículo 11, diz assim: depois despirá as suas vestes, e porá, outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O que Deus traz de conceito aqui que também está presente na nossa tecnologia? Qual que é a ideia que nós podemos aprender ou perceber uma identidade entre a ciência e as escrituras sagradas? Primeira coisa que dá para ficar claro é que o sacerdote tinha que se despir e ele tinha que trocar as suas vestes. O sacerdote precisava obrigatoriamente, ordenança de Deus, trocar a veste. Uma veste era o que ele usava dentro do arraial e uma veste era a que ele usava fora do arraial. Quando a gente vai para a tecnologia da microeletrônica, para você produzir o chip, você entra numa sala que é chamada sala limpa. Vou repetir para alguém que não é da área. Quando você vai produzir um chip, quando você vai fazer um processo de tecnologia, essas tecnologias que eu falei aqui, ó, dependendo da tecnologia, a gente precisa de uma roupa mais ou menos adequada. Então, no espiritual, o sacerdote, para fazer a oferta dentro e depois levar para fora, ele trocava de roupa. Para o cara entrar dentro do processo para fazer a tecnologia lá dentro do chip, fazer o chip, ele também tem que trocar de roupa, ele tem que usar uma roupa especial. Havia uma necessidade de uma roupa diferente, ou há uma necessidade, né? Havia no passado e hoje há uma necessidade do cara entrar com uma roupa que é para não ter sujeira, não ter partículas, para não prejudicar o processo construtivo. Então ele precisa de roupa de sala limpa. Pô, mas que interessante. O cara aqui trocava roupa para fazer a oferta e para levar para fora. O cara aqui troca de roupa. Olha que interessante. Se o processo for mais apurado, se a tecnologia for ainda mais exigente, a roupa do cara vai ser mais exigente. Aqui ele está usando uma roupa que é mais nível, mais crítico, mais, vamos dizer assim, na tecnologia, na indústria, a sala limpa ela é classificada por nível. Por exemplo, sala limpa classe 10.000, sala limpa classe 5.000. O que quer dizer isso? Quer dizer que para mim entrar num determinado tipo de tecnologia, por exemplo, 300 nanômetros, eu tenho que ter uma limpeza que eu não posso ter mais de 5.000 partículas por determinado área de superfície. Se a tecnologia de vez de 150 for 300, uma tecnologia um pouco menos rigorosa, eu vou poder entrar num nível de 10.000. Eu não preciso ser tão limpo, eu posso ser um pouquinho menos limpo. No caso, 10.000 é mais partícula do que 5.000. Então você vê que dependendo da condição onde a pessoa vai produzir o chip, a blindagem que vem da roupa tem que ser maior ou menor. Interessante isso, né? Então a gente vê, né, só para dar um comentário final aqui, a gente vê que o processo que o sacerdote usava é o mesmo processo que está sendo usado para produzir o chip. E tem mais um detalhezinho aqui que a gente pode perceber, ó. Ele diz assim, ó: e levará a cinza, o resultado da oferta, para fora do arraial. E olha o que ele diz no final do verso: a um lugar limpo. Por que isso? Porque quando o cara sai com um processador ali, quando o cara sai com aquele tipo de
de manufatura, né, do chip, e ele passa o chip para uma próxima etapa que porventura pode acontecer fora daquele lugar que ele está, porque existem várias etapas no processo de construção de chip. Então ele produz, por exemplo, o isolante, que é o óxido, ele produz a parte de condução, que seriam os metais. Se usava alumínio, hoje está se usando cobre, né, porque a resistividade é menor. Pastor, não estou entendendo. Não se preocupe em entender. Eu só estou dizendo que, dependendo do tipo de processo, pensa na feitura de um bolo. Dependendo do tipo de processo, ele muda o chip de um lugar para o outro. Só que o outro lugar que ele leva o chip também tem que ser limpo. Porque ele tem que fazer o processo até o fim num lugar limpo. Porque cada etapa que vai construir o chip tem que ser feita de uma forma que a limpeza está garantida. Não é o que está acontecendo aqui? Olha o que ele diz. Ele trocava as roupas e ele levava a cinza para fora do arraial, ou seja, para outro local. E esse lugar que ele levava o resultado, né, que seria a cinza, que seria o chip quase pronto ou pronto, né, fazendo a comparação, também tinha que ser limpo. Ou seja, ele estava num lugar que era limpo, e quando ele levava para fora do arraial, tinha que levar num outro lugar limpo. É exatamente o que acontece dentro da construção de um processo de fabricação em microeletrônica. Interessante. Agora a pergunta é, por que as pessoas não entendem que Deus pode ser o Criador? Porque para produzir um negócio de tecnologia, precisa ter alguém que pensa. Né? Vou encerrar por aqui, mas estou dando essa pincelada final. Tem que ter um criador, tem que ter alguém que idealizou essa tecnologia. Ela não veio assim. Porque na década de 80 não tinha, na década de 90 tinha alguma coisa melhor, mas não tinha o que tem hoje. Teve que ter o Steve Jobs lá em 2011 para criar a tecnologia touch, para fazer ela ficar como nós temos hoje. Você vê que em todo o processo tem alguém criando. A Bíblia apresenta isso. A Bíblia apresenta alguém que criou tudo. E que está mostrando por dentro dos seus versículos, né, que tudo que foi criado, na verdade, está baseado naquilo que foi traduzido, ou foi inspirado, melhor dizendo, por ele para alguém escrever. Então, queria que vocês refletissem muito bem nisso, tá? Para a gente comparar. Eu sei que para alguém, negócio de microeletrônica e tal, são coisas que não faz muito sentido, porque não é a tua área, mas se você pesquisar, como eu disse, se você buscar pessoas que são, se você pesquisar conteúdo acerca deste assunto, você vai ver que o que eu coloquei aqui está tudo dentro. Só que mais interessante é a gente fazer a comparação entre o que está na Bíblia e o que está sendo desenvolvido no processo tecnológico. A gente vai ver que o conceito, né, isso eu quero passar para você, é o mesmo. A ideia que está por trás é a mesma. É como, por exemplo, eu produzir um carro. Eu posso produzir o carro que eu quiser, o exemplo que eu estou dando aqui. Mas o carro vai ter que ter um motor. Então eu mudo o modelo, mas o princípio que está por trás, o que faz um carro andar? O que dá o elemento crucial de qualquer automóvel, seja a marca que for, tem que ter um motor. Concorda comigo? Tem que ter um câmbio. Seja automático, seja manual, tem que ter uma transmissão. E por aí vai. Então a gente vê que a ideia que está por trás dos processos já estava sendo apresentada nas Escrituras. Pelo menos nessa parte que a gente colocou para vocês. Tá ok? Então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha conseguido transmitir o conteúdo. E estaremos dando continuidade no nosso tópico Deus e a ciência, para que a gente possa ainda ver outras identificações entre o que está no nosso mundo natural em relação àquilo que está escrito no livro sagrado. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.